Às vezes as pessoas me perguntam: Tere, você tem medo de desencarnar? Primeiro que não. Eu sei que a vida continua, que a morte não existe. E também porque não deve ser tão ruim, eu acredito. Para quem age bem na Terra, então só pode ser para um lugar mais ou menos, não é? Mas assim, minha única preocupação, na verdade, é a seguinte, eu vou contar aqui para vocês. Eu adoro tanto ser médium. Vocês não imaginam como é bom. É claro, imaginam, muitos são médios também que estão aqui me assistindo, mas a gente ouve, através da mediunidade, tantos casos diferentes, tantas histórias, tantas vidas. Cada vida é um mundo diferente. E à medida que os espíritos vão me contando os casos, eles vão me projetando imagens. Então eu convivo com pessoas que viveram no século passado, com aquelas roupas diferentes, com lugares diferentes da Europa. Imagine ter visões assim, que fantástico! E aí eu pensava assim, será que ao desencarnar, olha só a minha preocupação, eu vou ser convidada a participar de alguma reunião mediúnica? Porque no livro Nosso Lar, tem uma passagem quando André Luiz foi convidado por Lísias a participar de uma reunião mediúnica na casa de Lísias. Ao chegar lá, estava a mãe dele, as irmãs, e aí ele perguntou a uma pessoa ao lado dele por que existia ali na sala, era uma sala para, parece que 36 pessoas, mais ou menos, né? 36 espíritos que ali se encontravam, além ou contando com a família do Lísias, que era o Lísias, a mãe dele, Dona Laura, e as irmãs dele que estavam ali, e mais uma pequena plateia. E aí ele perguntou por que daquela, era uma cúpula, não lembro o nome direito, transparente que ali se encontrava. E então, essa pessoa explicou para o André Luiz que iria ser chamado naquela noite o pai de Lícias, olha só que beleza, que nesse momento estava reencarnado no bercinho, ainda bebê, e iria ter com eles. E essa cúpula era para proteger esse espírito das energias emanadas pela família através da emoção deles. Então, essa cúpula era para não permitir que essas energias de emoção atingisse esse espírito. Olha só. Aí começou a reunião. E as irmãs de Lísias começaram a cantar um poema muito bonito ao paizinho deles, enquanto o Senhor descansa em seu berço, nós chamamos, venha até nós. E era assim, essa música dizia, olha que beleza. E eram tocadas pelo piano, e outros instrumentos que as irmãs de Lísias tocavam. E aí foi assim, quando de repente começou a reunião com essa música e começaram as orações iniciais e de repente aquela cúpula ficou esbranquiçada e apareceu
dentro dela, quando ficou clara novamente, transparente, apareceu um senhor que era o pai de Lísias. Essa lembrança, uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, é que esse senhor estava no berço, ainda bebê, e se apresentou um senhor adulto. Então, aí justifica quando diz o seguinte, que até os 7 anos de idade, as crianças ainda têm a facilidade de se lembrar de uma vida passada, porque ainda a reencarnação não está completa. Ele apareceu nessa cúpula como um adulto, um senhor. E aí ele, muito emocionado, cumprimentou a todos, todos conversaram com ele, falando da saudade, e aí ele falou que logo mais a esposa dele, a dona Laura, iria ter com ele, iria reencarnar, e assim iriam se encontrar novamente na Terra. E aí eu fiquei pensando assim, será que eu vou ser convidada a participar de uma reunião mediúnica? A minha preocupação era essa, de que eu não me tornasse médium, né? Não, médium, a gente na espiritualidade vamos ser a mesma pessoa que nós somos aqui em Terra. Mas será que eu iria ser convidada? Quanto tempo eu teria que passar sem trabalhar numa reunião mediúnica? Como seria isso? Eu fiquei assim pensando, né? Eu fiquei meio ansiosa de como vai ser, né? E aí aconteceu o seguinte, durante uma noite, durante o sono, eu fui transportada para um outro local, que eu não sei aonde é. Só sei que era muito bonito, que foi assim. Eu me vi, de repente, ao lado de uma moça e estávamos numa espécie de um ginásio, algo assim que eu imaginei. Então tinha um local coberto, térreo, onde se encontravam diversas pessoas, diversas moças, fazendo algum tipo de trabalho ali, com um uniforme. Cumprimentou a moça ao meu lado como se fossem antigas conhecidas, e eu não conhecia ninguém, eu só cumprimentei a todos, assim. E aí subimos por uma escada até um outro andar, e nesse andar era assim, era coberto, mas só tinha uma muretinha e dava para ver essas pessoas lá embaixo também. E aí tinha uma mesa comprida com vários médios sentados, como uma reunião mediúnica aqui da Terra. Aí me foi designado um lugar para que eu sentasse, me acomodasse, e assim eu fiz. E aí, após uma oração inicial, muito bonita, uma preleção, eu dei passividade a um espírito. Ai, que maravilha! Só que era o seguinte, era encarnado, era uma pessoa aqui da Terra que havia pedido uma ajuda espiritual. Então, durante o sono dele, ele foi transportado para essa reunião mediúnica no espaço. E todos aquelas médiuns que estavam ali na mesa, todos os médiuns, deveria ter também, eu não me recordo, só umas 2 ou 3 moças que estavam à minha frente, nem as pessoas que estavam ao meu lado. Aí, essas médiuns também davam passividade aos espíritos encarnados aqui na Terra. Olha só que legal, que diferente. Aí meu medo, esse receio, essa ansiedade foi
bastante amenizada, porque eu sei que ao desencarnar, provavelmente, eu já tenho um lugarzinho para trabalhar, para continuar o meu trabalho, não é? Porque o trabalho da médium, na verdade, é nos sentir úteis. E eu adoro me sentir útil. É para isso que reencarnamos, que é através de tudo isso, dessas experiências, que nós evoluímos. E ao evoluir, nós podemos auxiliar aos outros a sermos úteis. E esse é o nosso objetivo maior. E por hoje, então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz de Deus. Eu vou, mas volto, porque eu tenho muitos outros casos para contar. Às vezes eu fico pensando, será que eu contei tal caso? Tenho meio receio de ser repetitiva, mas vocês vão me compreender. Até mais.